Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa aula sobre águas, nós vamos falar agora sobre os sistemas de classificação dos rios, quanto à classificação geométrica. Podemos observar nessa imagem que os rios eles podem estar nas seguintes formas: forma dendrítica, tá? Treliça, retangular, paralela, em qual os seus cursos, o rio principal, e os seus afluentes estão de forma paralela, radial e anelar, uma forma de anéis. Então, essas formas simbolizam o tipo de drenagem desses rios. A drenagem dendrítica era também designada como arborescente. Arborescente porque ela dá uma impressão, dá uma semelhança, como se fosse galhos de árvores. Então, a corrente principal vai corresponder ao tronco, os tributários aos ramos e as correntes de menor categoria às folhas. Os tributários distinguem-se em todas as suas direções e se unem formando ângulos agudos, ou seja, por ela ter essa presença, essa semelhança como se fosse galhos, os tributários eles vão ter características de ter um ângulo agudo. Então, esse tipo de drenagem dendrítica, ela é padrão, típico, de desenvolvimento sobre rochas de resistência uniforme ou em estruturas sedimentares horizontais. Outro tipo de drenagem é a drenagem retangular. Ela é caracterizada pela presença de ângulos retos, ângulos aproximadamente aí a 90 graus. Esse padrão é diretamente condicionado pelas diáclases e falhas que se cruzam em ângulos retos. Dessa forma, há bruscas alterações de direção, quer dos cursos de água principais, quer dos seus afluentes. Então, essa drenagem retangular ela é desenvolvida no terreno rochoso e densamente fraturados, ou seja, esse tipo de drenagem elas vão tender a acompanhar as diáclases, ou fraturas de uma determinada rocha. A drenagem radial, ela é caracterizada porque é um tipo de drenagem que irradia, ou seja, é um tipo de drenagem no qual suas nascentes estão em um ponto mais elevado, ou no cume, no topo de uma determinada área, no qual essas águas elas correm, para a periferia. Temos aqui um exemplo desse tipo de drenagem, o acontecimento como se fosse num cume, num morro ou algo que assemelha a um vulcão. Outro tipo de drenagem é a drenagem anelar. Anelar se assemelha a anéis. Então, são típicas de áreas dômicas profundamente entalhadas, ou seja, essas áreas dômicas são estruturas anticlinal, fechada, com forma circular e ovalada, ou seja, tem a concavidade, voltada para baixo, e essa rede de drenagem, ela é como se fosse de forma circular ao redor, circulando todo esse dômio, essas áreas dômicas ou estruturas anticlinais. A drenagem paralela, o próprio nome já diz, corresponde quando os cursos de águas eles percorrem, em uma certa distância de forma paralela. Sugere a existência de declives unidirecionais, extensos e pronunciados, ou cristas lineares alongadas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre águas subterrâneas.
Águas subterrâneas é toda água que ocorre em subsuperfície, ou seja, que está abaixo da superfície. Esse tipo de água, né, é importante para a geologia de engenharia, devido aos efeitos que sua presença tem nos processos de dinâmica superficial e nas estabilidades de obra de engenharia. Podem resultar de condições estáticas ou dinâmicas da água no subsolo. A condição estática é referente à alteração de volume ou de água que instabiliza o maciço, resultando em colapsos e recalques. Ou seja, em um determinado momento, essa água subterrânea ela pode estar em um nível, dependendo do local, né, dependendo das condições climáticas, as águas das precipitações, né, como foi falado no vídeo anterior, essas águas das precipitações elas vão tender a infiltrar, né, no caso, se tiver uma proteção no solo ali, como vegetação, que auxilia nessa infiltração, vai abastecer esse lençol freático. Então, dependendo dessas condições, das condições climáticas, né, se né, o lençol freático, a água subterrânea, ela for abastecida com a água da chuva, pode acontecer uma alteração de volume, tá? E dependendo das condições do maciços, né, dos solos ali, pode acontecer um colapso ou recalque. E também as condições de dinâmica, ou seja, a força que a água exerce durante o escoamento. Ou seja, à medida que ela escoa, ela tem uma determinada velocidade, né? E dependendo do local onde essa água está escoando, ela pode causar uma instabilidade que pode ocasionar, né, ou alterar as características de resistência e deformabilidade dos maciços. Então, considerando o ciclo hidrológico, né, no qual pode-se começar com uma precipitação, depois com uma infiltração, sabendo que a vegetação ela vai auxiliar no processo de infiltração de água no solo. Então, quando essa água infiltra no solo, né, existem algumas zonas que são formadas. As zonas, né, as proximidades das raízes das plantas, podemos chamar, né, como uma zona de umidade do solo, tá? Abaixo dessa zona de umidade, temos a zona não saturada, ou seja, se é uma zona não saturada, nem todos os espaços vazios entre as partículas de solo estão preenchidos com água. Temos uma zona intermediária, temos um nível freático, tá? Esse nível freático ele vai dividir, né? Ele vai separar uma zona saturada, ou seja, que é a zona no qual todos os espaços vazios das partículas de solo, né, estão preenchidos com água, tá? Então, essa zona, o nível freático ele vai separar a zona saturada da zona não saturada. E temos aqui a franja capilar, no qual seria a seção, né, dessa água aqui do nível freático, né, no qual elas vão aí ascender, né, ou seja, meio que sumir, né, nos espaços aí intergranulares desse solo. Então, temos aqui o conceito, a zona não saturada, ela é também chamada de zona de aeração ou vadosa, em que uma parte dos espaços intergranulares está preenchido com água e a outra parte com ar. Ou seja, ainda existem, né, espaços vazios ali ocupados com ar. A zona saturada, todos os espaços intergranulares estão ocupados por água. A água que penetra no solo irá constituir, abaixo do limite superior da zona de saturação, a água subterrânea. A franja capilar é a camada de material poroso que contém poros preenchidos por água subterrânea que ascende a partir do lençol freático por capilaridade. Como foi falado, essa água aqui ela vai ascender, o nível freático ele vai separar a zona saturada da zona não saturada. Então, aqui temos novamente o esquema
mostrando, né, a diferença entre uma zona não saturada e uma zona saturada. A zona saturada é possível ver em uma porção de solo em que existe, né, entre as partículas de solo, espaços vazios aqui ocupados com ar. Tá? Na zona saturada, todos os espaços intergranulares estão ocupados com água. Esse nível d'água aqui, né, ele pode sofrer variação de altura, ou seja, ele pode permanecer por um longo período no mesmo nível, né, no mesmo lugar, sem movimentação, mas vai depender das condições climáticas do local, tá? Então, em lugares onde as condições climáticas, né, existe um grande abastecimento de águas, né, de precipitação, né, de chuva, esse nível aqui de água, ele pode, né, chegar até a superfície, o que pode originar as zonas encharcadas ou pantanosas, ou convertendo-se em mananciais nascentes, quando se aproxima a superfície através de um corte terreno. Aqui temos o conceito de aquífero. Aquífero é uma formação geológica do subsolo, constituído por rochas permeáveis, que armazena água em seus poros ou fraturas. Outro conceito referente a aquífero como sendo somente um material geológico capaz de servir de depositório ou de transmissor de água armazenada. Assim, uma litologia só será aquífera se, além de ter seus poros saturados, cheios de água, permite a fácil transmissão da água armazenada, ou seja, é considerada aquífero quando uma determinada rocha, né, ela consegue armazenar, ou seus poros, suas fraturas estão cheios de água, e existe canais no qual essas águas elas podem estar sendo transferidas, tá? Então, essas rochas não só armazenam, ela transfere a água de um local para o outro, tá? Então, quando se transfere água de um local para o outro, né, seja em grandes extensões, né, de uma determinada área, aí, esse local é considerado como um aquífero. Então, a litologia do aquífero, ou seja, sua constituição geológica como porosidade, permeabilidade intergranular ou de fissuras, é que vai determinar a velocidade da água em seu meio, a qualidade da água e sua qualidade como reservatório. Então, essa litologia ela vai depender da origem geológica, tá? Se esse meio no qual circula essa água, né, tem uma origem geológica, se é uma rocha sedimentar, tá? Que pode ser uma rocha sedimentar através, né, de meios fluvial, lacustre, eólica, glacial ou aluvial. Se é uma rocha vulcânica, né, a rocha vulcânica vão dar origem a rochas fraturadas, metamórfica, vão dar origem às rochas calcárias, tá? Determinando os diferentes tipos de aquíferos. Então, existe o aquífero poroso, o aquífero fissural e o aquífero kárstico. Então, o aquífero poroso sedimentar, ele é formado tanto em rochas sedimentares consolidadas, em sedimentos inconsolidados ou solos arenosos. E a circulação de água se faz nos poros, formados entre os grãos de areia, silt e argila de granulação variada. Então, constitui um dos maiores ou mais importantes aquíferos pelo grande volume de água que armazena e por sua ocorrência em grandes áreas. Então, devido à porosidade quase sempre homogênea, ela vai permitir com que a água flua para qualquer direção, em função tão somente dos diferenciais de pressão hidrostática ali existente. Essa propriedade é conhecida como
isotropia, ou seja, essas águas elas podem correr, né, para qualquer direção, por ter os espaços quase que homogêneos, né? Então a velocidade, a distribuição de água estão quase que homogênea. Temos agora o aquífero fraturado ou fissural. Ele é formado por rochas ígneas, metamórficas ou cristalinas, duras e maciças. Então, o próprio nome já diz, né, que a circulação da água se faz nas fraturas, fendas e falhas abertas, devido ao movimento tectônico. Temos o exemplo do basalto, granitos, gabros, filões de quartzo e etc. Então, esse tipo de aquífero é considerado como anisotrópico, ou seja, varia nas direções. Então, assim, se essa água ela percorre por meio de fraturas, ela só vai percorrer onde tiver fraturas. E essas fraturas, elas tendem, né, a ter orientações preferenciais. Um caso particular de aquífero fraturado é representado pelos derrames de rochas vulcânicas basálticas das grandes bacias sedimentares brasileiras. Temos também o aquífero kárstico, que é formado em rochas calcárias ou carbonáticas, onde a circulação da água se faz nas fraturas e outras descontinuidades ou diáclases, que resultaram na dissolução do carbonato pela água. Então, essas aberturas, elas podem atingir grandes dimensões, criando, no caso, grandes rios aí subterrâneos. São aquíferos heterogêneos, descontínuos, com águas duras porque contém sais de cálcio e de magnésio, né, elevado, com fluxo em canais. Então, as rochas são calcários, dolomitos e mármores. Agora nós temos a diferença entre o aquífero livre e o aquífero confinado. O aquífero livre ou freático, ele apresenta a porção inferior delimitada por rochas permeáveis ou semipermeáveis e a porção superior livre, né? Por isso o nome, estando em alguns casos acima do nível do solo. Ou seja, dependendo das estações, né, climáticas, aí, esse aquífero ele pode se elevar, originando charcos e pântano. Temos também o aquífero confinado ou artesiano. O próprio nome confinado, né, dá a impressão que ele está confinado, algo impede com que, né, ele ou suba ou desce, ou seja, ele está entre rochas, né, impermeáveis ou semi-impermeáveis, tá? Então, é um aquífero completamente saturado de águas, cujo limite superior teto e inferior piso são estratos impermeáveis. A água desse aquífero, né, por ele estar confinado, é chamada, né, de artesiana, e sua pressão é geralmente mais alta que a pressão atmosférica. Então, temos um exemplo aqui, né? Rochas impermeáveis, semipermeáveis e rocha, né, impermeável. E aqui temos um rio, né, um aquífero correndo aqui entre essas rochas. Então, é isso, pessoal. Terminamos aqui alguns conceitos sobre águas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!